Sejam bem-vindos, este é o Comente Podcast, é mais este momento que a gente se prepara para se reunir, bater papo, sempre trazendo conhecimento, informação, porque as nossas reuniões aqui são sempre produtivas, né, Gui? Certamente. A nossa missão desse podcast é compartilhar todo o conhecimento, experiência de todos os empreendedores, conseguindo contribuir para essa jornada tão solitária, né? Com certeza. E a gente sabe que o caminho, né, a direção, ele é mais importante que a velocidade. Quando você tem uma direção e essa direção ela está pautada na tecnicidade, na estratégia, né, isso favorece e a gente pode chamar até de atalhos, né, para a gente evoluir e alcançar objetivos de forma mais rápida. E por isso que a gente sempre traz pessoas maravilhosas aqui, tem compartilhado de muitas experiências. E antes de a gente apresentar, né, quem está conosco hoje, na verdade vocês já sabem, né, porque está no encarte, já está no encarte. Mas nós queremos falar também que nós estamos gravando da sala, do espaço da WeMedia, onde nós nos reunimos aqui para o podcast, mas nós também temos uma estrutura aqui para receber vocês para outros trabalhos. Você que quer fazer a sua sessão de fotos, você que quer gravar o teu curso, o teu produto, o infoproduto, desenvolver um trabalho de marketing digital, nós temos esse espaço na cidade de Osasco, em frente à prefeitura, bem localizado, acesso facilitado para você estacionar, para tomar um cafezinho e produzir o teu conteúdo. Exatamente. Então pode compartilhar aí ou chamar no direct que a gente consegue entrar em contato com vocês. É isso aí, vamos lá para a nossa convidada de hoje. Então a nossa convidada de hoje é a Ana, ela é nutricionista e ela veio compartilhar um pouco da jornada de vida dela. E eu tenho certeza que tem muitos insights para serem adquiridos durante essa nossa programação. Seja bem-vinda, Ana. Certo, muito obrigada, boa noite. Agradeço primeiramente o convite, né, a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha trajetória, e não somente como a parte de saúde, que muito se fala, né, então minha abordagem principal quando eu falo em rede social ou algo do tipo é sobre saúde, nutrição, dieta, mas também tem um background diferente que a gente precisa desenvolver, né, que é a parte empreendedora. Então a gente sai da faculdade muito cru nesse sentido, e foi justamente uma jornada para chegar até aqui, ter meu próprio consultório, trabalhar de forma autônoma, né? Então a gente aprende a nutrição, mas na jornada a gente tem que aprender também toda essa segunda parte, que é tão importante quanto, né? E como o Marconi falou, esses atalhos, se a gente consegue compartilhar conhecimento, né? Principalmente de uma área similar à nossa, acaba também nos ajudando a encontrar essas respostas que muitas vezes a gente não sabe. Então é um prazer compartilhar essa trajetória aí com vocês. Um prazer é nosso, ainda mais assim, a Ana não é só nutricionista, empresária, né, que faz uma gestão do seu negócio, mas também é uma triatleta. É diferente quando você fala de saúde e você vive, né, aquilo de forma muito intrínseca, né? E você teve desafios nessa construção do teu empreendedorismo, atendendo os teus clientes, mudando vida de pessoas, a partir do momento que você também foi nascendo em você ali novos objetivos e desafios para a sua vida esportiva, né? Exato, perfeito. O esporte, ele anda muito associado, né, na parte de carreira, porque a gente traça objetivos, né, na forma como que a gente realiza os objetivos no esporte, também a gente vai traçando isso na vida pessoal. E se a gente desiste nos primeiros obstáculos ou não tem aquela força de vontade de continuar, o esporte traz essa clareza de que, calma, tá tudo bem, não é sempre que a gente ganha, às vezes a gente perde, mas o importante, como você comentou, é a direção e não a velocidade, né? Isso é uma coisa que eu prego muito. E sim, vai completar um ano aí que eu comecei no triatlon. É um esporte bem desafiador, demanda uma rotina, uma organização muito grande, mas tem sido parelho aí essa evolução, tanto no esporte quanto no trabalho. Então é algo que me ajuda bastante. É isso aí. E passa total confiança, né? Então imagine assim, a pessoa ela tá buscando uma melhoria, um resultado melhor na saúde dela, e ver você que vive isso, né, de forma... Skin the game. Exatamente, né? Então gera muito valor para você e confiança para quem vai fechar o serviço com você. Ana, imagino que essa semente foi brotada recente, né? Mas lá atrás, conta um pouco para nós e para todo mundo que está assistindo a gente,
Como que foi sua jornada? Em que momento você sentiu essa paixão por essa área? Quem é a Ana? Perfeito. Bom, então vamos lá. O triatlon é recente, mas essa minha relação com o esporte nem tanto. Inclusive foi por conta dele que eu decidi fazer nutrição. Então, no ensino médio, eu sempre fui muito engajada em interclasses, enfim, jogava bastante handebol na escola. E eu queria tentar trabalhar com isso, mas de uma forma que fosse produtiva. E na época, era 2012 mais ou menos, não tinha uma visão do personal como se tem hoje. Tinha uma pessoa autônoma também, que consegue produzir um conteúdo, ter uma carteira de clientes, né, e trabalhar de forma mais autônoma. Era muito professor de escola ou professor de academia. E aí eu não me via muito bem nesses dois locais. E aí eu fui buscar o que poderia também me atrelar ao esporte de maneira profissional. E aí eu encontrei a nutrição, fiz aí um período de cursinho, né, até para entender mais ou menos se era o que eu queria. De fato, eu fui me aprofundando, escolhi, e desde que eu comecei, nunca tive dúvidas. Então, é minha primeira formação, meu primeiro curso de tudo. Nunca parei, já emendei com a minha pós-graduação em nutrição esportiva também. E aí, traçando, né, objetivos pessoais, profissionais, estou aqui hoje. Mas, em tese, escolhi a nutrição por conta do esporte. E aí, isso fez com que eu conseguisse ter o hobby também, mas como um pilar do meu trabalho, porque, como você falou, que espelhar as pessoas me conecta com elas. Então, como eu vou falar de uma nutrição esportiva se eu não sei o que gera de impacto, de demanda, de dificuldade, me colocar no lugar do outro, né? Então, a empatia, que é algo que eu acredito muito, se a gente vive aquilo, a gente consegue aumentá-la. Então, é mais ou menos por isso. E aí eu nunca me desvencilhei. Já fiz crossfit também durante muito tempo, uns 3, 4 aninhos. Mas hoje o triatlon é o que tá me direcionando. E aí por isso que eu escolhi a nutrição. Incrível, essa paixão já tá enraizada, Já então, desde porque vem há aqui muitos anos, tempo. há muitos anos. Bacana. E qual foi o seu primeiro contato com o emprego? Como que foi? Certo, bom, vamos lá. Aí muda um pouco a minha trajetória, né? Então, quando eu me formei, eu tive uma oferta de trabalho para cuidar de uma cozinha industrial. Então, meus pais vieram do comércio, né? E eu sempre cresci observando eles trabalharem muito. Então, assim, não dizer não para oportunidades. E aí eu me formei, não era nada do que eu imaginava trabalhar numa clínica, numa academia, mas foi a minha primeira oportunidade logo que eu me formei. Eu ia iniciar o ano e essa cozinha industrial ia tomar conta da Unifesp aqui de Osasco, no início do ano também. Falei, é uma experiência para eu ter na minha carteira, né? Tô zerada, vamos aí. E aí eu entrei nesse trabalho sendo nutricionista de cozinha industrial. Então, em paralelo, eu estava já fazendo minha pós-graduação em esporte, então eu nunca me distanciei 100%. E mesmo trabalhando nessa cozinha, eu sempre planejei o que eu gostaria e ia trabalhando em paralelo esse meu outro lado. Então, mesmo na cozinha, à noite eu atendia, e às vezes na casa das pessoas, algumas academias, até porque eu cresci aqui em Osasco, então eu tenho alguns relacionamentos de pessoas que têm comércio, enfim. Mas foi algo que demandou bastante aí durante 3 a 4 anos dessa minha primeira fase de formada. E dentro desse período teve a pandemia, né? Então eu me formei em final de 2017, 2018, 19, 20 eu já estava me planejando para trabalhar de forma autônoma. Abrir meu consultório, sair do trabalho de fato. Aí veio a nossa pandemia, né? A famosa. E aí a gente se viu num momento que eu precisava de um mínimo de estabilidade. Então, como eu ia fazer uma transição num período que era completamente inviável, né? A gente não sabia o que ia acontecer com o Covid. Nisso também, essa cozinha, além da Unifesp, também tinha contratos com hospitais. Então, pouca gente sabe disso, mas eu não parei um dia da pandemia para entender o processo. Não, no dia 2 eu estava num hospital trabalhando e manejando toda a dieta desses pacientes. Exatamente.
Eu achei que você ia falar assim, a pandemia chegou e forçou você. Sim, então. Exatamente, não. Aí eu continuei até por conta dessa instabilidade. Foi um período que me fez crescer muito pessoalmente, porque eu estava na linha de frente, né? Não tinha nada a história de vacina, o que ia acontecer. E aí em 2021, um ano depois, meio de 2021, começou a ter uma flexibilização e tal, né? De voltar aos treinos, as coisas, e eu comecei no CrossFit. Que eu queria um treino mais desafiador, conhecer, porque justamente eu sou muito estratégica também. Então, assim, eu sempre gostei, achava interessante, mas eu não praticava. Então, como eu vou me inserir nesse meio sem ter know-how algum? Então, eu falei, eu já vou, enquanto eu tô trabalhando aqui, eu vou treinar cross. Nisso, eu já me conectei com a dona do box, que não tinha nenhuma nutricionista. Até tinha, mas ela não estava conseguindo dar atenção. Falei, nossa, vamos fechar uma parceria. Eu atendo quando precisar, eu venho, a gente atende os profissionais, os alunos, né? E eu atendia, por exemplo, numa sala como essa ao lado, né? Então eu alugava a hora, ia, marcava o paciente, atendia, então eu não tinha vínculo de aluguel nem nada. Então eu trabalhava das 7 às 17, das 18 às 20 eu atendia. E aí isso foi crescendo. Aí um paciente indicava outro. E aí foi crescendo isso e eu precisei ter uma decisão. Se eu ia continuar com a estabilidade, que a gente conhece bem do CLT, ou ir para cima, né? Até porque a nutrição, a gente mal sabe isso quando entra na graduação, né? Mas se você quer ascender profissionalmente, é muito difícil você ser empregado. Porque uma diretora de um hospital ou algo do tipo, são muitos anos e é uma a cada 10 nutricionistas de área mesmo, né? Então, para você ter uma boa projeção financeira, leva muito tempo. E aí eu falei, novamente planejando estrategicamente, vou sair. E aí eu saí, aí comecei mais uma jornada agora pensando em redes sociais. Então, antes eu sou mais fechada, né, na minha parte pessoal, mas eu acredito que tudo tem um ônus, né? Então, o ônus do CLT, por exemplo, é ter horário fixo, eu tenho que entrar, tenho que sair, tenho que prestar conta, não tem flexibilidade, não precisava postar. Mas eu escolhi o outro lado, a flexibilidade, enquanto isso eu precisava me expor um pouco mais, afinal isso gera a conexão, né, que a gente falou. E aí deu super certo essa transição. O CrossFit começou a me trazer pessoas, amigos que viam que agora eu estava mais ativa, que eu estava atendendo. E aí aquela questão da indicação do boca a boca distribuiu o meu trabalho. E aí desde então eu nunca passei uma semana, porque minha meta era pelo menos um paciente por dia durante o meu período de... Como que chama mesmo? Não, quando a gente é mandado embora. Rescisão o seguro-desemprego. Isso, então assim, eram acho que 4, 5 meses. Então, durante esses 5 meses, pelo menos, eu tenho que ter... Aí eu mandava mensagem, tal. E aí, nesses 5 meses, eu já tinha uma pequena estabilidade, já fui juntando e depois virou uma bola de neve positiva. E aí... Tem mais passos, vai falando? Pode ir? Já. Então, nesse primeiro momento, né, já autônoma, sem estar no CLT, eu trabalhava em coworking. Então, alugava por hora, atendia, não tinha um custo fixo, porque se eu não atendesse, eu não precisava locar a sala. E aí, funcionava super bem. Mas aí vem de novo, eu quero crescer ou eu quero essa segurança? Então, veio a decisão de alugar minha própria sala, meu próprio consultório. E aí já tem 2 anos dessa decisão, inclusive, deu super certo, porque minha demanda estava aumentando. E aí não tinha horários disponíveis na sala para os atendimentos que eu precisava. Então, ou eu ficava num teto, ou eu ia ter um custo fixo muito maior do que eu esperava. Mas aí, fazendo conta, né, planejando, deu certo, fiz essa transição. Aí de uma forma mais autônoma e menos profissional, talvez, para um consultório com o meu próprio local, que eu pudesse divulgar e usar isso a meu favor, né? Então, hoje em dia, minha produtividade aumentou, porque antes eu tinha que ficar me deslocando toda hora. Hoje em dia eu fico num lugar fixo, nos espaços entre os atendimentos eu tenho tempo. Então, esse foi um outro ponto também.
gerar mais tempo livre, porque antes eu ficava muito presa nesses deslocamentos, esperando disponibilidades. E aí deu certo, atualmente tá dando frutos, né? Então, desde daquele meu primeiro objetivo de nunca ter um dia sem paciente, isso acontece até hoje. E estou trilhando e tendo alguns outros planos aí pela frente, se Deus quiser. Interessante que essa relação do empreendedor, principalmente o autônomo, né, que tem que atuar ali diretamente no atendimento ao cliente, que tem que cuidar do seu próprio CRM, que tem que fazer a sua gestão financeira, os desafios são muito grandes, né? E quando você assume uma responsabilidade tão grande de agora ter o seu espaço ali, a sua estrutura, que por mais que tenha custos relacionados a isso, você se vê muito mais desafiado, né, Ana, em fazer planejamento estratégico e olhar para o futuro, né? Hoje, como que você vê essa relação da sua atividade, que ela é muito semelhante também à minha carreira, né? A gente tem um teto, né? A gente pode chegar num limite ali. Quantos eu consigo atender? A gente tem as mesmas horas do dia. Você olha para essa questão e você planeja em cima disso? Sim, né? Porque nosso tempo é escasso, né? Então é um dos recursos não infinitos que a gente tem, né? Ele é finito, então é baseado nele que eu tenho que fazer as estratégias. Num primeiro momento, o que eu trabalho em cima disso é meu valor do atendimento. Então, se eu vejo que minha demanda aumenta, naturalmente, ou eu vou ficar maluca, ou eu tenho que fazer um filtro das pessoas que estão interessadas no meu trabalho. E aí vem a minha valorização como profissional. Então, se eu tenho uma agenda cheia, é porque eu tenho procura, e essa procura gera demanda que aumenta o meu valor. Então, eu manejo atualmente meu tempo nesse sentido, tá? Valorizando o meu tempo empregado nos atendimentos. Numa segunda ideia, seria também aumentar espaço, talvez trazer pessoas, escalar o negócio pensando em consultório, em questão de saúde, né? Mas, no momento, não é algo que eu almejo para agora, né? Agora, aí, 2 anos, por exemplo. Prefiro sustentar minha marca pessoal, né? Ana Buzelli em si, fomentar isso para criar conexões, aí, quem sabe, desenvolver essa parte de escalar e liberar mais tempo. Porque é justamente isso, eu vou ter um teto, eu não consigo atender 20 pessoas num dia. Em algum momento, essa conta vai parar. E também não dá para ficar cobrando infinito, né? E aí é justamente pensar nesse segundo passo, nessa segunda alternativa, mas por enquanto não é algo muito presente no meu direcionamento, é mais o meu atendimento particular mesmo. Sim, e querendo também ver o lado dessa construção, né, que você está tendo com o esporte, com essa vida diária de treino, né, de desafios que você vai se colocando, isso está favorecendo muito o teu brand pessoal. Nesse processo, né, de você gravar os vídeos, de mostrar a sua rotina, de compartilhar suas experiências de treino. Hoje mesmo você falou lá do gel. Exato. Né? Tem gente que gosta do gel acha que é um docinho, né? Sim. Vai ser um propósito ali. Perfeito. E essa valorização do brand já te abriu, de repente, o interesse de você criar um infoproduto? Já pensei nessa possibilidade, mas de forma bem rasa, porque atualmente eu faço tudo, né, do meu trabalho. Na verdade, nesse ano, eu contratei uma pessoa para me auxiliar na parte de atendimentos, então WhatsApp, a parte mais burocrática que se eu fizer ou ela fizer, ninguém vai saber a diferença, né? Diferente do meu atendimento. Se não for eu, outra pessoa vai notar essa questão. Então, tudo que eu posso terceirizar, eu estou buscando isso para liberar meu tempo para conseguir pensar em estratégia. Então, é meio que sair do operacional, né, para ir para o estratégico, subir, mas para isso eu vou esperando fomentar cada um desses pilares. Então, agora eu tenho essa pessoa, essa secretária, e o infoproduto eu preciso de tempo também para conseguir viabilizar esse processo. Mas entra numa segunda possibilidade de escalar, né? Então, a gente falou sobre
3 produtos, o atendimento, um segundo, uma clínica, algo que traria outros profissionais, e uma terceira opção, que é o digital, né? Que a gente sabe a potência que é ter um produto digital, e na área da saúde, principalmente. Às vezes eu fico um pouco com o pé atrás, porque como tem essa questão de algoritmo, né? Eu não sei que de fato é o que me impacta ou que está impactando de maneira generalizada a população, mas eu vejo sempre que a saúde tem um apelo de modo geral, né? Mas aí a ideia é essa, tentar terceirizar funções para me liberar tempo e pensar em estratégias. E o infoproduto é uma delas também. Confesso que ainda não pensei no quê. Por quê? Eu prezo muito pela individualidade, pelo tratamento com a pessoa. E das ideias que eu já visualizei, ou produtos de outros profissionais, eu vejo que é muito generalista e superficial. Então, eu não consigo me conectar de maneira genuína com isso. Então, acho que até por esse lado que eu nunca me aprofundei tanto. Diferente já do esporte, como você comentou. É algo que eu faço porque eu gosto e, consequentemente, eu consigo aplicar no meu trabalho. Eu não treino porque eu sou nutriesportiva. Eu treino pela Ana, não pela Nutri. Então, tudo que eu faço, eu tento ter esse sentimento de que eu faço porque eu gosto e, de certa forma, transparecer isso, eu acredito que seja um dos diferenciais do meu trabalho até aqui. Eu ia tocar justamente nesse assunto que o Marconi pontuou. Pode ser que talvez um livro funcione para você comentar sobre a sua experiência na carreira e também no esporte, né? Quando a gente fala no digital e a gente pensa num produto direcionado, dificilmente a gente consegue escalar esse produto, né? Aí caberia talvez uma mentoria, porque a mentoria ela é 1 a 1, né? Sim, Talvez exato. funcione. Isso. Já também pensei em mentorias para nutricionistas, porque da mesma forma que eu saí crua, não sabia como atender, né? Parte fiscal, por exemplo, como eu abro uma empresa, como, enfim, emissão de nota, a gente não sabe nada e a gente precisa disso, né? Então também existe esse produto que poderia ser direcionado para os próprios profissionais da área. Isso, exato, recém-formados, ou que queiram entender como é a dinâmica do consultório. Iniciar uma transição de carreira para migrar Isso, também. Exatamente. Porque é algo que a gente não aprende na escola, né? Nada. Aprender, emitir nota, gerenciar pessoas. Não. Essa questão do gerenciamento eu aprendi muito no CLT. Então, às vezes, a gente pode pensar, né? Nossa, mas não tem nada a ver com a área que eu gosto. Eu quero esporte. Vou negar essa experiência, né? Mas o que eu aprendi que não tá no livro, putz, eu não conseguiria comprar um curso que cobrisse todo esse aprendizado que eu tive. Então, eu acho que também experiências sempre agregam, né? Sempre são válidas. Com certeza. Ana, provavelmente você deve quebrar várias crenças dos seus clientes, né? Qual que foi a maior crença que você já teve que quebrar? Bom, não são tão diferentes, tá? Mas tem algumas em comum. Questão de jejum, achar que o jejum é uma melhor estratégia para a perda de peso, né? Então, as pessoas acham que deixar de realizar, por exemplo, o café da manhã, só se alimentar no almoço, isso faz com que a gente tenha um metabolismo mais acelerado ou acelere o processo, quando não é tão verdade assim, né? Então, quando a gente tem uma janela em que a gente não se alimenta, sobra menos tempo para a gente comer. Então, nesse sentido, pode ser que nosso consumo calórico seja reduzido, mas quando a gente passa mais horas em restrição, a nossa fome aumenta. Então, o que você tem de menos tempo, você tem de mais fome. E aí, você deixou de fazer seu café da manhã, mas você vai dobrar o seu almoço, beliscar mais à tarde. No fim das contas, o seu dia como um todo, né? Que eu sempre falo, é um contexto, não é uma única refeição. Você vai extrapolar suas calorias e o seu emagrecimento vai ficar inviável, né? Então, o jejum é uma das objeções que eu sempre comento, como uma estratégia metabólica é muito bom em relação a viabilizar a oxidação de gordura, ter mais saúde, ele é bom, mas não como método de emagrecimento. Você pode realizar todas as refeições do dia e ainda assim gerar esse
esse déficit calórico e aí a perda de peso. Outra coisa é carboidrato também. Então, os coitados são os primeiros a serem eliminados da lista das pessoas. Então, tira pão, tira o arroz, tira tudo, mas não consegue sustentar, né? Porque aí vem novamente a nossa fonte primária de energia. Nosso cérebro, por exemplo, só utiliza a glicose como fonte de energia. Então, na ausência dele, é dor de cabeça, estresse, irritabilidade, ansiedade e restrição tem uma tendência a gerar compulsão. Então, quando a gente tira muito um alimento, principalmente sendo uma causa definida, a ideia é que a gente volte a consumi-lo de maneira exagerada e descontrolada. Então, são esses principais pontos: o jejum e a restrição de carboidratos sem indicação. É interessante que na época que eu estava treinando para maratona, no início, né, acho que foi a primeira maratona, e eu precisava perder peso, porque sabe que maratona, quanto mais leve, melhor, né? E na época eu não conhecia a Ana, então, tipo assim, né, eu fiz um planejamento lá na época, e eu lembro que a nutricionista passou para mim toda uma dieta, eu falei, caramba, eu vou comer mais, olha que maravilha. Mas como que eu vou perder peso? Ela falou, não, só seguir. Confia. Meu, e eu comia mais, pesava e tudo. Eu falei, não, eu tô gostando desse negócio. E vi, e aí rapidamente ali eu comecei a ver, né, o peso, né, perdendo peso, medidas e tal. E aí eu fui entendendo, a qualidade da alimentação mudou. Eu tava em treinos longos, né, porque, maratona você faz treinos ali de rodagem. 30, né? Então você tem um 3, gasto, 2 horas. manter a imunidade, né, tudo isso. Exato. Então isso foi muito interessante, essa experiência, porque a gente tem, às vezes, esse mito, né? Essa coisa enviesada de que tem que cortar isso, cortar aquilo. E, na verdade, você tem que entender qual que é a sua necessidade, né, Ana? Sim, exato. Que eu acredito, né? A melhor dieta é aquela que você consegue fazer, né? Não a do outro. E é a que você consegue fazer por mais tempo. Então, a variável principal é a adesão. Então, nada adianta se a melhor dieta é sem carboidratos, você consegue realizar 2 dias, né? Enquanto uma ajustada para a sua realidade. Então, quando a gente fala individualizado, o que que é isso? É entendendo a sua preferência, o que você gosta de comer, quais são os seus horários, se você come fora, em casa, qual a sua disponibilidade, logística. Então, é pensar nisso para que você consiga entrar num hábito de vida, né? Na verdade, um estilo de vida. Porque dieta que tem prazo de validade, a validade do resultado também vai ser breve, tanto quanto. Então, para você manter seus resultados, você tem que manter o hábito que te levou a ele. Então, é mudar essa ideia do comer restritivo e comer de forma adequada. Então, é o que eu costumo falar, nutrição não é restrição, é adequação, né? Então, esse é o mais importante. E tem um desafio, principalmente agora, a gente vê muitas pessoas entrando nesse processo da estética, né? Faz cirurgias, faz retirada ali de medidas, né? Mas se ela não mudar, né, os hábitos voltados ali para alimentação, com atividade física associada, ela acaba rasgando dinheiro, não é verdade? Sim. Ela faz lá uma redução de estômago, tal, ela tira daqui, tira dali, mas se ela não se educar, né, com alimentação, daqui a pouco voltou tudo. E volta, né? E volta, né? Volta. Então é muito mais do que só ter dinheiro para fazer um procedimento estético também. Sim, é o caminho, às vezes, um pouco mais rápido, né? Mas nem sempre o mais duradouro. Então, eu não sou contra procedimentos como, por exemplo, bariátricas ou a utilização de medicamentos, desde que tenha uma indicação clínica, né? Principalmente para obesidade. O que tem se feito são pessoas com peso adequado, utilizando para um emagrecimento estético. E aí tem todo esse viés do prejuízo que isso causa no metabolismo, mas utilizando com parcimônia, né, indicação, não deixa de ser estratégias pró-saúde. Então, é o que eu gosto sempre de fomentar. É uma nutrição, um estilo de vida que para você ser saudável, não para você parecer saudável, né? Eu acho isso que é bem importante. Deve ter alguns casos que a pessoa precisa entrar em cirurgia e depois manter uma alimentação mais saudável. Exato. E aí eu acho que essa pós-cirurgia e a pessoa vê o resultado, dependendo da pessoa, é lógico, né?
dá até mais gás. Ela fala assim, não, agora eu vou comer saudável porque eu não tô usando mais GG, tô usando G, vamos dizer assim, né? Exatamente. Não sei. O resultado motiva ela a continuar, né? Por isso que teve uma popularização tão grande dos medicamentos, né? Porque ele tira a gente daquele estado inicial mais difícil, de você não conseguir sair daquele ponto, para justamente começar a ver os resultados, esses resultados serem mais motivacionais, né? Então, de fato, isso ajuda muito. O que a gente tem que deixar registrado aqui é que a gente não pode romantizar o início, né? Porque todo o começo é difícil. Sim, Toda de tudo, né? construção de hábito é difícil. Mudando, seja na alimentação, seja no esporte. No empreendedorismo, né? Como a gente tá na corrida também. Então, sabe que para retomar um novo hábito também não é fácil. Então, a pessoa que ela tinha... A gente tem um exemplo do Marconi, a gente estava falando sobre isso também, sobre a corrida, que correu bastante, já fez várias maratonas. E agora, para retomar, é o mesmo processo. Vai ser a mesma dificuldade que a pessoa que está iniciando. Exato. O desafio é muito grande, né? Você perder esse hábito, né? E se você se coloca numa rotina que é muito diferente, e aí você tem que fazer essa quebra, né? É um desafio muito grande. E agora, com essa moda toda de medicações, de aplicações, né? Tem Zampic, Mondial. então, tem muitos pacientes que te procuram querendo associar a dieta com essas aplicações. Como que é essa relação? Porque todo lugar que eu vejo o pessoal falando disso, né? De aplicar. Talvez pelo meu direcionamento e principalmente a minha captação ser desse boca a boca, as pessoas que vêm atrás do meu trabalho, do meu atendimento, elas já estão mais direcionadas na mudança do estilo de vida. Então, isso é muito legal também. São poucos dos meus pacientes que têm o interesse ou a iniciativa de quererem usar o remédio. Então, vem muito desse lugar de entender que são hábitos, né? E que a gente precisa deles para ter esse resultado. Já tive necessidade de indicar a um paciente, isso depois de algum longo período, né, de acompanhamento em que a gente não estava conseguindo ter bons resultados. E aí, de fato, talvez seja legal um direcionamento mais específico, procurar o médico. E aí a pessoa foi atrás e está tendo um baita resultado. Então, é como eu comentei anteriormente, com indicação. E ela já vinha de um acompanhamento há mais de 1 ano, só comigo. Então, assim, nada pela moda, e sim pela melhora que aquele indivíduo vai ter de saúde, todas as outras indicações clínicas que tem o uso do medicamento. Mas, naturalmente, meus pacientes já são mais filtrados em relação a isso. Não tenho tanta essa demanda. Já são qualificados, né? Tem um nível de consciência, maior, de autorresponsabilidade. Sim, sim. Isso é bom. Eu tenho uma pergunta uma curiosidade, se é possível, Ana, se é mito, se a relação entre perder medidas, né, a gordura mesmo em si, e ganhar a massa magra. Esse processo ele acontece, dá para ter esses dois objetivos no processo? Dá, mas ele é mais difícil, tá? Isso se chama recomposição corporal. É quando a gente consegue viabilizar a perda de gordura e ganhar massa magra. Mas por que é difícil? Porque eles são metabolismos diferentes. Então, imagina que para perder gordura, a gente tem que comer menos para justamente utilizar a nossa reserva, que é o tecido adiposo, né? A gordura que a gente tem reservado. Enquanto para construir músculo, a gente precisa de material, a gente precisa de comida. Então, como a gente restringe e oferece ao mesmo tempo, é mais difícil. Então, é um processo bem a longo prazo, precisa de uma disciplina um pouco maior, porque a pessoa ela fica consumindo e gastando muito próximo um do outro. E aí o diferencial nesse caso é o treino. Então o treino gera o déficit calórico e também a sinalização de hipertrofia, que é o ganho de massa. E aí a gordura vai baixando e o músculo vai subindo. Isso tende a acontecer mais com pessoas destreinadas e sedentárias que vêm de um sobrepeso. Então, é como se a nossa curva de evolução, né, ela aumenta, depois ela fica mais estagnada. Então, esse indivíduo que ele começa tudo. Ele perde gordura, ele ganha massa, ele começa a emagrecer, mas isso depois tende a normalizar. E aí vem um direcionamento mais específico. Vamos perder gordura ou vamos ganhar massa. E aí você vai ter resultados mais expressivos de um
ou de outro. Mas é possível, metabolicamente mas é difícil. O ideal, então, seria fazer um de cada vez? Vamos perder primeiro. Isso. E o que direciona, né? O que a gente escolhe é o percentual no momento da pessoa. Então, a gente faz a avaliação física, de acordo com o percentual atual, a gente direciona. Ó, você já tá apto para ganhar massa, que é o caso do Gui. Que eu pego no pé dele, porque já tá seco. Eu falei, Não, mas tem uma gordura pequena de jeito nenhum. Eu falo pra ele, eu falo, meu, sei que onde você quer chegar, irmão. Eu quero você engordando isso daqui agora. Então, a gente faz a avaliação, a partir do percentual, a gente define. Putz, precisa perder um pouquinho, porque o que é interessante, né? Quando a gente emagrece, a tendência é perder gordura e um pouco de massa muscular, porque a gente tá usando os estoques de forma generalizada. Da mesma forma que quando a gente come um pouco mais para hipertrofia, a gente ganha massa, mas também ganha um pouquinho de gordura. Então, se a pessoa parte de um percentual que já é alto, ela não vai ver a massa muscular crescendo. E aí ela vai ter a sensação que tá engordando. Então, é muito detalhe. É bem complexo, pra falar a bem verdade. complexo. Porque você chega na Nutri e fala assim, ó, o meu objetivo é X. Ela fala assim, Você cai e ganha massa. Tem dois nomes, né? Como que o processo aí é mais voltado para quem tá no fisiculturismo, né? Que é... Como que é? Deixa eu tentar lembrar o nome aqui. Cutting e bulking. É isso aí, né? Isso. Explica aí pra nós isso. O cutting é o emagrecimento, né? Então, é quando você tá na dieta restritiva para diminuir a gordura corporal. Enquanto o bulking é comer mais para crescer a massa muscular. Aí, ó, o que você tem que fazer. E isso é um bom exemplo de como, né, fisiculturistas que o objetivo principal é o ganho de massa, eles não fazem o processo de recomposição, por exemplo. Eles focam primeiro em um e depois secam. Olha, Porque é difícil viabilizar os dois ao mesmo tempo. Então, é aquela pessoa que fica treinando, mas não come. E aí, como que vai desenvolver? Fica mais difícil. jeito, né? É. Sabe aqueles pote de massa, receita pra ele, né? Esse potão de massa assim, ó. Sabe, Gui? É que eu tenho uma dor lá de trás, que eu já fui gordinho, então pra mim, eu sempre às vezes eu dou uma travada, falo assim, não posso avançar muito porque... Nossa, não dá pra imaginar, né? Não, eu já fui já. Tá aí só no desbelo. Mas... Até perdeu o fio. o raciocínio, eu tava com outra coisa na mente, mas... É tão difícil, você falou que para você ganhar e perder ao mesmo tempo é um processo de longo prazo. Uhum. É menos expressivo o resultado. Isso demoraria 6 a 12 meses? Aí depende. Porque depende do quanto a pessoa faz do processo, né? O quanto ela treina, se ela treina de forma efetiva ou não, se ela faz a dieta 100%, se ela faz 80%, se ela flexibiliza, se ela descansa. Então, o resultado entra mais uma vez naquela questão da individualidade. São muitas variáveis e também uma muito grande que a gente não se fala muito é a parte genética. Tem gente que tem facilidade para ganhar massa, tem gente que tem facilidade para emagrecer, tem gente que tem biotipo magro, biotipo forte, biotipo mais gordo, de fato, né? O gordo da gordura mesmo, e tudo bem. Então, é entender essa individualidade genética, principalmente, para conseguir viabilizar e otimizar o que cada um tem de melhor. E não ficar, às vezes, gastando tempo e esforço, né? Porque existe pessoa esforçada que não tem resultado. Então, não necessariamente é o esforço que vai trazer o resultado. Às vezes, ela tá empacando ali numa questão genética. Então você entende que o seu corpo, quando você é gordinho, ele é mais fácil de você emagrecer, mas depois, como é instintivo, né? O corpo ele quer reduzir, não quer gastar energia, ele começa a procurar o equilíbrio dele. Isso. E aí você tem que procurar um novo hábito, ou manter os hábitos que te levaram ao emagrecimento. O que é muito comum não é estagnar metabolicamente. Então, vamos usar um exemplo de uma pessoa que pesava 80 quilos, começou emagrecer e tal, chegou nos 70, mas o objetivo é 65, 60 quilos. Só quando ela chegou nos 70, ela já perdeu 10, ela não pesa mais a comida, ela não treina todos os dias, no final de semana ela só tinha uma refeição livre, ela passa a fazer 2, ela sai com as amigas, e aí o que antes era mais fácil dela perder, fica mais difícil. Mas não é porque o metabolismo... Ela abriu Isso, é porque ela começa a ficar mais relaxada no processo, porque o resultado aconteceu,
e aí ele para de acontecer. Então, estudos mostram que esse platô do emagrecimento levam em média aí 36 meses para acontecer de forma fisiológica. Então, para o seu corpo parar de responder, você treinando, comendo, leva mais de ano. Só que o que as pessoas não fazem é manter o hábito constante. Tem que ter consistência, né? Exatamente. Por isso que é importante se tornar um hábito, porque aí fica mais fácil. Você já tem um hábito, seja que você gosta daquele cafezinho sem açúcar, você já tirou as guloseimas, o salgadinho sentado no sofá e a cervejinha do final de semana, né? É que isso aí poderia já tirar antes. Que? Nada. Vai, dá uma tentada. E não. Aí eu tô me libertando disso, viu? Amém. Só socialmente. Isso é bom. Cana, e como que você enxerga para os seus próximos 5 anos? Como que você enxerga a sua carreira? Bom, tenho que direcionar, confesso que eu não tenho planos a longo prazo, que não é tão longo assim, porque passa tão rápido, né? Mas eu acredito estar com uma marca, né, do que a gente conversou, principalmente na região, então eu não tenho problema algum de trabalhar em Osasco, viver em Osasco. Eu tenho um estigma, não sei se por parte de todas as pessoas, mas nossa, Osasco, né, periferia, sei lá, enfim, isso acontece. E aí não é algo que me afeta. Então eu vejo muito potencial, inclusive, na cidade. Acho que carece de bons profissionais, bons espaços. Então a gente não tem uma opção de treinos tão funcionais. Eu vejo que carece de profissionais qualificados na área da saúde, de modo geral. Então eu quero me firmar aqui, ser uma referência na cidade. E, quem sabe, a longo prazo, meu sonho é ter um espaço de saúde integrada. Então, que seja, de fato, multidisciplinar e que os profissionais se conectem e promovam saúde. Então, que o médico conheça a Nutri, conheça o físio, que tem uma área de recovery, enfim, e que isso seja... porque não tem algo multidisciplinar. Então, eu vejo essa demanda, claro que precisa de recursos, né? Mas até lá eu sigo trabalhando para que a gente consiga realizar esse objetivo, não necessariamente em 5, mas eu vejo isso acontecendo de alguma forma, né? E continuar atendendo porque é algo que eu gosto, inclusive minha primeira pretensão foi a parte esportiva, mas o trato humano é o que me ganha, assim, de conseguir acessar uma pessoa e fazer com que ela consiga mudar uns hábitos que vão afetar a saúde e a longevidade dela. Então, assim, o esporte nesse meio final fica com a Ana, mas com a Nutri vem toda a parte de saúde, que é o que eu gosto de fato de promover. Então, seja praticando, seja um amador de alto desempenho, seja um de alta performance, ou uma pessoa que vai 2, 3 vezes na academia buscando saúde e qualidade de vida. Então, o importante é essa promoção de modo geral. Eu vou fazer uma pergunta num outro viés, né? Você perguntou nessa questão da carreira, mas e no sentido do esporte, né? Hoje você está no triatlon. Como que está esse horizonte aí de repente, quais provas, em quais lugares, quais distâncias, quais volumes? Tá. Então, o triatlon, eu tenho gostado muito dele justamente por essa gama de opções. Então, a gente se fala muito hoje em dia de Ironman, né? Que é uma marca que é triatlon, mas nem todo triatlon é Ironman. Então, a gente tem distâncias curtas, que eu já fiz 2 provas dessa. Tenho pretensão de fazer um triatlon... vou realizar, porque eu já estou inscrita e eu estou treinando para isso. Então, eu vou fazer a distância olímpica, que é 1.500 nadando, 40 pedalando e 10 correndo. Isso para esse ano. E pretendo, talvez, no ano que vem, fazer o meio Iron, que aí são distâncias maiores, isso, que é 1.900 nadando, 90 pedalando, 21 correndo, né? O full não é algo que tá na minha mente atualmente, então eu não gasto minha energia pensando nele. Mas a ideia é que no ano que vem, no segundo semestre, eu tenha
esteja apta, né, para realizar o Ironman, porque eu gosto do processo, do treino, eu gosto do esporte, eu não gosto só do desafio. Claro que ele é bem desafiador, mas eu quero estar bem, eu quero estar apta para, né, não quero que seja sorte ou algo do tipo. Então, eu treino, se eu não tiver prova, eu continuo treinando da mesma forma, então não é a prova que me motiva de modo geral, é estar presente nessa minha rotina. Mas é sempre bom ter objetivos, né? Sim. Metas pra gente chegar onde a gente espera, mas é mais ou menos isso. Bacana. E nessas 3 modalidades, qual é o maior desafio? O que eu sinto mais dificuldade é a corrida. É o que eu sinto que aí, voltando para a parte genética, metabólica e tudo mais, é onde eu sinto menos afinidade, é onde eu mais sofro, é onde eu preciso me dedicar mais. Eu vejo evolução, né? Porque tudo que a gente treina, a gente evolui, a gente melhora, mas é numa menor magnitude do que as outras duas. Então, justamente o que falta é onde eu preciso desenvolver, né? E por isso que é legal serem 3, porque aí a gente consegue gerenciar essas demandas. Então, o que eu já tô muito bem, deixo eu focar minha energia agora no outro que precisa mais e a gente vai equilibrando os pratinhos, assim como na vida, assim como no trabalho, né? Então, voltando àquele ponto inicial, o esporte, ele reverbera nas outras áreas da nossa vida, né? Sim. E eu noto isso com bastante facilidade. Você acaba aprendendo e se desenvolvendo no esporte, você consegue colocar isso em prática na vida pessoal ou até mesmo na vida profissional, né? Total. E o segredo tá se apaixonar no processo, né? Porque se você se apaixona, eu falo pela corrida, né? Eu sou apaixonado pela corrida. Então, se eu me apaixonei pelo processo de correr, fazer 21, 30, 42... Exatamente. E uma coisa que eu acho importante falar sobre esporte, né? E aí, indo pro cenário saúde, as redes sociais, elas influenciam, elas motivam, mas a gente precisa ter um filtro muito grande, porque a competição que está sendo criada entre o indivíduo que inicia e o que ele vê, que ele acha que é possível, é muito grande. E às vezes aquele influenciador, aquela pessoa que está mostrando o resultado, tem um contexto de vida totalmente diferente. Às vezes a pessoa não trabalha tanto quanto ele, dorme, descansa, tem patrocinadores, tem todo uma estrutura, uma estrutura envolvida, e aí você quer se comparar com uma pessoa que você tem que se comparar com você. Então a evolução tem que ser pessoal. Você tá melhor do que você era, porque se você se olhar e se comparar por terceiro, você sempre vai estar triste, porque sempre vai ter alguém melhor. No meu ponto de vista. A gente tem que entender que nas redes sociais, na maioria das vezes, se não 100%, a gente está sendo influenciado, né? Porque o que a gente está conversando aqui, se você abrir seu WhatsApp, seu celular, daqui a pouco vai vir alguma mensagem sobre aquilo, né? Então, quando você não está influenciando, você está sendo influenciado. E na maioria das vezes, você está sendo influenciado, porque a maioria das pessoas não influenciam. E o segredo é esse: se você se comparar ao palco dos outros, você vai paralisar. A gente vê isso pra tudo, né? Você vê um empresário super incrível e fala, meu, que vida incrível o cara tem. Mas aí se você for se comparar com a vida dele, já era. Você não tem nem vontade de acordar no dia seguinte, né? Então a ideia é você ter a autorresponsabilidade e falar assim, tá, eu posso ter a vida que ele tem, mas eu preciso construir, né, pra chegar lá. O que eu entender posso o que fazer? você precisa. Isso, o que você pode fazer pra chegar, né? Não querer só o resultado, mas o que você precisa pra tê-lo. E aí você vai curtir o processo, como a gente falou anteriormente. Desfrutar o caminho. Exato. Ana, hoje, se você tiver que dar um conselho para quem está saindo aí da faculdade, quer iniciar um projeto, qual a dica? O que você olha para Ana lá de trás e falaria para ela? Bom, como a gente abordou, né? A gente sai da faculdade de nutrição como nutricionista, não como empreendedor. Então, eu acho que, assim como eu comentei, né? O que a gente sabe muito, a gente precisa, ou que a gente tem de capacidade, a gente precisa olhar para o que falta. Então, se a ideia da pessoa é trabalhar de forma autônoma, ter seu próprio consultório, é olhar para a parte de negócio. Então, como você se vende, como você cria relacionamentos, porque você pode ser o melhor nutricionista, mas se ninguém souber,
não adianta muita coisa, né? Então, a ideia é você mostrar a capacidade que você tem, né? Isso num primeiro ponto, e num segundo, conseguir gerenciar essas demandas que vão aparecer, administrativas, econômicas. Então, desfocar um pouco da teoria da nutrição, que a gente tem essa capacidade. Eu sinto que, não sei em outras áreas, mas o nutricionista sempre acha que sabe pouco, então ele quer fazer a pós, aí ele termina de esporte, ele quer fazer de nutrição clínica, ele quer fazer a pós, mas e a parte comercial? Como que você vai vender esse conteúdo que você tem? Então, meu conselho seria isso: foca também na venda do seu conhecimento e não somente em adquirir e não conseguir passar ele para ninguém. Eu acho que isso seria algo importante. É uma obesidade mental. Olha só, arrasou, hein? Eu vejo que isso tá bastante ligado em todas as áreas. Você vê também biólogo, pessoal da minha área de engenharia ambiental, que sempre está buscando uma pós, uma especialização, um doutorado, para conseguir sempre entregar mais. Só que se a pessoa... O Leandro estava aqui recentemente e a gente falou sobre isso. Se a pessoa olhar só para isso, ela não consegue gerar a receita que ela precisa, né? Então tem um pouco desse equilíbrio, né? A gente tem essa falha aí, acho que da estrutura acadêmica, né? Cultural, né? É errado você querer ganhar dinheiro. Então, parece... E no meu caso, na área da saúde, parece que é imoral e não tem ética, né? Eu vou cobrar X pelo meu atendimento. Mas eu tô lucrando em cima dele e tal. Mas é seu conhecimento, né? Independente do que for, é um serviço, você tá apto para aplicá-lo e você tá se valorizando. Então, você tem que saber vendê-lo, né? Porque é uma crença limitante que a gente tem de que o profissional da saúde não pode ganhar dinheiro porque tinha que ser meio filantrópico, sabe? Você tem que ajudar as pessoas, você não pode querer enriquecer com isso. Então, isso é uma crença que permeia um pouco essa parte não só da nutrição, mas de saúde de modo geral. E tem toda a estrutura, né? Como você não cobra se você paga um aluguel de uma clínica, né? De um consultório para poder receber a pessoa. Exatamente. Tem que cobrar sim, pode ter certeza, porque tudo que é de graça, a maioria do povo, do pessoal não dá valor, né? Exato. Então tem que cobrar mesmo. Eu gostei da parte que a Ana falou de oferta e demanda, né? Principalmente quando você vai crescendo a tua imagem, tua marca pessoal, isso valoriza, né? O valuation do profissional acaba indo para outro patamar. Isso eu gostei, eu acho que as pessoas precisam olhar para isso, né? Exatamente. E isso eu aprendi buscando conhecimento na parte estratégica, não na parte nutricional. Então, como que eu cobro o meu atendimento? Você tem que ter uma demanda, cria demanda, aumenta e aí vende. Então, é tudo conhecimento absorvido aí. Pega a dica. Pega a dica. Boa, eu peguei a dica. Estamos indo pro final, né? E tá avançando bem aqui, né? Tá. Eu falo, hein? Tá. Queria perguntar como ficar forte, pau, né? Utilizar. Quero ficar fisiculturista, pegar umas... Inclusive, né, a dinâmica do podcast eu acho legal justamente por isso, porque é tudo tão efêmero, né? As informações de rede social é tudo 15 segundos, 30, que a gente não consegue discorrer sobre um assunto, falar com calma. E tem muita gente que não consegue mais se conectar com conteúdos longos porque já estão viciados no conteúdo rápido, né? Então é bom também ter uma segunda forma de mídia para que a gente consiga reconectar esse processo, né? De ter paciência, de ouvir, de aprofundar, senão fica tudo muito superficial e aí a gente fica raso em tudo, né? E precisa dessa profundeza aí também. E eu acho Então, acho bem legal. Acho legal para você explicar sobre educação financeira em 15 segundos. Você não consegue explicar sobre uma grande estratégia de ganhar peso ou perder peso em 15 segundos, né? Perfeito, Isso precisa ser meio que quebrado. Uhum. É isso aí, foi muito bom o nosso bate-papo. Adorei. Sensacional entender esse lado do empreendedor, né? A gente tem vários profissionais bons naquilo que faz, mas entender essas barreiras, essas dificuldades, os lados que a faculdade e a academia não mostram, né? Isso é muito bom. Parabéns, Ana, por esse profissional, por tudo que você vem construindo. A gente tem uma rede de relacionamento aí de amigos e a gente sempre tem todas as pessoas muito contentes com o seu trabalho, né?
Tá feliz, né, Gui? Ele, não, bastante. Eu falei pra Ana, mandei mensagem pra ela, né? Falei, Ana, tô muito orgulhoso por tudo que você construiu. Vejo que você tá 100% focada nos seus resultados. Tem pessoas que acabam buscando aquela dopamina barata, e eu vejo que você faz totalmente diferente. Você consegue se desenvolver de forma pessoal, no trabalho, tá sempre presente nas redes sociais. Pode ter certeza que isso vai gerar grande resultado para você. Não, é uma grande referência para todas as mulheres. Muito, muito bom. Isso eu fico feliz porque é difícil a gente. Nem sempre o que a gente analisa de nós mesmos é de fato o que é, né? Então, quando vem de fora, é uma informação ainda mais valiosa. Então, saber que eu tô num caminho próspero, né? Ajudando pessoas, que é a minha principal missão, e que isso tá fazendo efeito e tá respingando, tá reverberando na vida de outras pessoas, mostra que de fato é só continuar e ter constância, direção e energia. É isso aí, direção é melhor do que velocidade. A gente precisa ter clareza, né? Ter clareza de onde a gente quer chegar e a partir dali começar a desenhar uma caminhada. Muito obrigado, Ana. Honro a sua vida por isso, por tudo que você está construindo. Pode ter certeza que esse podcast pôde contribuir com bastante pessoas. Vou pedir pro pessoal compartilhar, mandar para os seus amigos, para todos aqueles que precisam entender um pouco mais sobre alimentação e esporte. Eu acho que é isso. É isso aí, para todos que estão se formando também na área, foi muito construtivo essas orientações. Segue a Ana lá na rede social, o Raul vai deixar aqui na descrição, né, os caminhos aí para você acessar. De repente, se quer fazer uma consulta, a Ana está na cidade de Osasco, a maior cidade tecnológica, vem crescendo muito, várias empresas migrando para cá, coladinha de Alphaville. Você pensou em Alphaville? Osasco. É isso. Você vem para cá, marca consulta com ela e vai dar tudo certo. Muito obrigado pela presença, né, virtual de todos consumindo o nosso conteúdo. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus. Obrigado, Ana. Obrigada eu. Boa noite.